Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer esse vídeo aqui hoje, esse finalzinho de domingo, um assunto leve, essa questão relacionada à política, um tema relacionado à política. Considerando que eu estava aqui, né, assistindo os vídeos dos colegas, canal do Em Nome da Rosa, lá do Cristiano, e também do Fredinho Crepe, umas análises, né, sempre muito relevantes, o pessoal tem feito lá do nosso grupo também, né, acerca de certas questões, de certas circunstâncias e conjunturas políticas. Vocês já sabem, né, que agora o cenário tende a começar a se movimentar, né, por conta já da encerra uma eleição que foi agora, final no final desse ano, final de eleições municipais, a gente já começa, né, a tratar aí no campo da política da próxima eleição, que será, obviamente, eleição presidencial em 2026. E, obviamente, também que não só nós, né, que nos propomos a refletir, debater, analisar esses cenários políticos que, que está à nossa volta, do nosso interesse também desenvolver ideias a respeito, né? Mas, claro, a grande mídia, os jornais, os institutos de pesquisa já começam, né, a tratar e pensar e encomendar estudos acerca dos possíveis cenários para a próxima eleição, sobretudo no que se refere a uma eleição presidencial. E com isso surgem pesquisas de opinião de votos, e, no caso, né, esse tema que nós vamos tratar aqui hoje, basicamente, especialmente, ele trata da questão sobre a rejeição de determinadas figuras políticas e o porquê dessa rejeição. E, em especial, o meu interesse aqui hoje seria refletir um pouco sobre a figura do Ciro Gomes, porque foi em torno desta figura, deste nome, que esse vídeo, acerca do qual eu irei comentar, que é do canal lá do Fred Crepe, basicamente trata. Tá bom? Então o vídeo vai ser sobre isso. E espero que vocês fiquem aqui até o final para a gente poder acompanhar e pensar um pouco sobre essa questão relacionada a Ciro Gomes. Por quê? Por que que o Ciro Gomes é o político mais odiado do Brasil? Então é isso, pessoal. Vocês já sabem do tema. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. Aqueles que não forem inscritos, se estiverem chegando aqui pela primeira vez, façam a inscrição, recomendo que façam aqui a inscrição e ativem as notificações para poderem receber aí futuramente novas indicações dos vídeos que faremos e temos feito aqui no canal. E, se possível, já deixem aí um like, né, nesse vídeo de hoje para a gente já conseguir engajar e o YouTube levar um pouco mais, trazer um pouco mais de alcance aqui para esse vídeo. Sem falar, claro, né? Sempre muito bem-vindos os comentários, as ideias. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Então, quando vocês chegarem ao final e ouvirem todos os argumentos que forem tratados aqui e abordados aqui, deixem um comentário, façam aí alguma análise também, expressem aí o que vocês pensam a respeito disso, que será não só muito bem-vindo, como vou ter um prazer enorme de poder aqui, eventualmente, aprender, discutir, refletir junto com vocês sobre essas questões que eu vou abordar aqui hoje. Sobretudo porque, como vocês sabem, aqueles que já conhecem, já frequentam aqui o canal, o nosso interesse aqui é sempre trazer um tema relacionado com a política, com a filosofia, com o direito. Giram em torno desses principais assuntos, esses principais grandes temas aqui, as nossas análises, e claro, né, um cenário, um futuro cenário aí que se avizinha em 2026. Já precisamos, né, começar a pensar, e por isso, inclusive, que surgem essas pesquisas. Vocês vejam, Bolsonaro está inelegível, será preso muito em breve, vocês sabem, sabem disso, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A Polícia Federal, as investigações e as condenações estão já batendo na porta dele, né? E temos também analisado bastante sobre isso aqui no canal. O Lula, né? Nós vimos agora aí, ó, ele saiu de um acidente doméstico, né? Aparentemente bastante grave. Então a sua saúde está bastante debilitada, né? A gente tem que tomar um certo cuidado com aquela questão do etarismo, com a questão da idade, né? Mas o presidente Lula está, obviamente, né, já com uma certa idade avançada, então é muito provável, né, que se esteja ou se possa começar a discutir aí eventuais substitutos ou nomes que possam eventualmente representar aí uh, o campo do lulopetismo, né?
caso o Lula não se viabilize para uma eventual candidatura em 2026. E eu estou dizendo isso porque justamente em razão desses cenários, dessas especulações e, enfim, né, dessas eventuais dúvidas do que poderá vir a acontecer aí no futuro, né, é, é que surgem então essas pesquisas e uma delas são essas, né? Eu não vou entrar em detalhes das pesquisas. Eu comentei aqui na abertura, né, de que a minha ideia na verdade era vir aqui apenas para recomendar. Eu ia fazer um vídeo bastante curtinho, né? Eu ia fazer só uma recomendação mesmo dos vídeos aí dos amigos, né, do Fred, Crepe. Acho que o Tamir, né, o Tamir Felipe fez também algum vídeo aí, uma live sobre essa questão, e o Cristiano também, né, do Nome da Rosa. O Noé Gomes ficou de fazer um react também do vídeo do Fred, não sei se já soltou ainda enquanto estou aqui gravando esse vídeo. Noé, se não, ó, fica aqui a minha cobrança, tá? Faz um react aí, porque quanto mais ideias e quanto mais reflexões a gente fizer aí, sobretudo em defesa do Ciro, que vai ser aqui o ponto central do nosso vídeo, né? Melhor. Então a gente precisa aí de vozes aí, né? Compromissadas, né? Com o campo progressista, com um projeto de um país, de um futuro de país. Nós sabemos que, infelizmente, não estamos encontrando uma repercussão necessária para isso, né? Para um projeto nacional de desenvolvimento, para uma ideia que defenda os valores nacionais soberanos, né, no país, nesses dois grandes polos que têm dominado a disputa política. O bolsonarismo golpista de um lado, o lulopetismo entregue aí, né, a um neoliberalismo aí das elites financeiras. Então, a gente que está aí, né, nem de um lado nem do outro, a gente fica pelo menos tentando contribuir, né, com a reflexão e com alternativas que possam vir a surgir. E é por conta disso, por conta desse cenário todo, né, de incertezas, inclusive, que a gente fica bastante chateado mesmo e revoltado, indignado com a forma como o Ciro Gomes é tratado, né? Por, sabe, sei lá, por quem encomenda esses institutos, né? Sendo que um deles é o Instituto Atlas, tem uns mais voltados à direita, uns um pouco mais voltado à esquerda, mas o fato é que a rejeição do Ciro Gomes é muito alta. Né? É claro que eu exagerei talvez um pouco aí, né, na chamada do vídeo, no sentido que ele é o mais odiado do Brasil, mas porque, vejam, nós temos aí dois grandes polos, duas grandes figuras aí populistas que apelam às emoções e aos ódios e paixões do eleitor, que é o Lula de um lado, e o Bolsonaro, apesar de inelegível, apesar de futuro condenado, de outro lado. E por conta disso seria natural, né, que por conta dessa polarização de lado a lado houvesse, evidentemente, ataques, né, trocados aí. Me impressiona, com toda a honestidade do mundo, né, esse patamar extremamente alto aí, né, do Ciro Gomes em relação à sua rejeição, né? Então, assim, como eu disse, eu não vou entrar em detalhes aí dessas pesquisas, porque essa análise já foi feita de uma forma muito aprofundada pelo Fred Krepp lá no vídeo dele. Então tá aqui, já apareceu para vocês aí, né, a indicação do vídeo dele. Deixarei também na descrição do vídeo aqui para vocês irem. Se quiserem, inclusive, dê uma pausa nesse vídeo aqui. Vão lá no canal do Fred, assistam a análise dele e depois voltem aqui para eu pôr. Porque, como eu disse, eu faria apenas uma recomendação, mas eu acabei resolvendo fazer esse vídeo aqui porque eu também gostaria de apresentar aqui, os meus dois dedinhos, né, de opinião aqui, de pitaco nesse tema. E, além disso, acrescentar um terceiro ponto que eu acredito que não foi falado lá no vídeo do Crepe, e eu gostaria de trazer esse assunto, então, para discussão, porque, como eu falarei no final desse vídeo, tem um tema que eu trarei essa semana e que eu, na minha opinião, guarda total relação com esse assunto. E vamos lá, então, sem muita enrolação, tá? Não sei se você parou esse vídeo e foi assistir lá o Fred, se já voltou, ou se você simplesmente está vindo aqui na sequência. Mas antes de mais nada, mais uma vez, peço que fiquem nesse vídeo até o final. Peguem aí, tentem acompanhar comigo todos os argumentos, né, que eu vou trazer aqui, sobretudo esse terceiro ponto que eu acho importante, né, que será abordado aqui, porque eu terei uma recomendação também ao final a respeito disso, né? Mas é isso. Eu vou então aqui resumir, né, basicamente 3 pontos, né, que o Fred identifica na análise dele do porquê dessa rejeição
tão alta do Ciro Gomes. Fazendo já aqui alguns comentários a respeito, né, algumas discordâncias, alguns complementos, né? Já adianto que basicamente eu concordo com todos, a análise do Fred é sempre muito precisa, né? E na sequência, como eu disse, eu vou acrescentar mais um ponto aí para a discussão, e é sobre esse ponto, e por isso que eu quero que vocês assistam até o final, é sobre esse ponto que eu gostaria depois de ouvir a opinião de vocês aí nos comentários. Espero que vocês contribuam dessa forma com o canal. Mas assim, de acordo com o Fred, né, e de forma muito acertada, como eu já disse, existem três fatores que fazem com que essa rejeição do Ciro seja tão alta, viu? Alcance aí patamares de 50 e tantos por cento. Numa delas ele está empatada com o Haddad, né? Numa outra ele só perde pro Arthur Lira. Todos esses dados estão aí nas pesquisas, que, se possível, eu vou deixar também aqui na descrição do canal. Mas então, primeiro fator, né, que acertadamente o Fred aponta é a posição política assumida pelo Ciro, né? Para quem conhece o Ciro Gomes sabe, né, que ele se coloca no meio, né, desse tiroteio, nesse fogo cruzado e da polarização. E ele faz uma análise de Brasil, ele faz uma análise da realidade brasileira, ele faz um diagnóstico, né, de toda a história brasileira, sobretudo nas últimas décadas, e como que o cenário nacional, né, ele tem se deteriorado cada dia mais, uma economia cada vez mais dependente, né, dessa questão relacionada ao famigerado tripé macroeconômico, e isso gera, né, uma escala de desindustrialização absurda do Brasil nas últimas décadas. E quando o Ciro faz a sua análise, quando ele traz as soluções para o país aqui por meio do seu projeto nacional de desenvolvimento, evidentemente que ele ataca, né, os problemas centrais do Brasil, e isso afeta, obviamente, né, os interesses, né, de uma classe, de uma elite rentista, né, da classe, sobretudo, ligada, né, ao sistema financeiro, que são os verdadeiros donos do poder, são eles que controlam tanto direita quanto esquerda, né, nessa dicotomia que muitas das vezes se dilui em meio aos interesses daqueles que verdadeiramente lucram, né, com a tragédia humana que assola o nosso país. E aí, evidentemente, que ao assumir essa posição, ele compra uma briga, né, terrível com aqueles que estão aí, que dominam, que são donos da mídia, são donos dos grandes meios de comunicação, e podem facilmente comprar e dominar e manipular a opinião pública. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. E aí, como o Fred aponta, né? Como o Fred aponta de uma maneira também muito clara, né? é, Além disso, né? Além de tudo isso, o Ciro Gomes ele se coloca como adversário do PT, né? Ele é visto como um adversário, como inimigo, na verdade, pelos petistas, e daí ele sofre toda aquela saraivada, né? Qualquer tweet que o Ciro coloca hoje nas redes sociais ou mesmo em outras mídias, né, vem uma enxurrada avassaladora de ataques, sejam de militantes, sejam de pseudo-jornalistas, blogueiros comprados, né, para esse tipo de atitude, né? E aí isso leva a um segundo fator que o Fred, talvez o principal fator que o Fred aponta, né, em relação à sua análise. Inclusive o Fred também já falou disso muito bem. Aí já fica também uma outra recomendação lá do canal do Fred Crepe, que ele fez no final da eleição. Então ele fez uma análise sobre todos os candidatos que chegaram até o final da disputa, e com relação ao Ciro, ele apontou o grande problema, um dos grandes problemas, não só da campanha, mas do próprio Ciro, né, que é a inexistência de uma máquina de comunicação. Porque o Ciro ele sofre esse bombardeio de ataques de todos os lados, seja do lado dos bolsonaristas, seja do lado dos petistas, né? E muitas das vezes ele fica no meio, então, desses ataques, e não tem uma força suficiente midiática, comunicativa, para poder responder suficientemente a esses ataques e essas calúnias e associações absurdas, né? Porque os petistas dizem que o Ciro é linha auxiliar do bolsonarismo e diz que ele está aliado aos bolsonaristas. Os bolsonaristas, que sabem que o Ciro apontou todos os crimes do Bolsonaro, muito antes de 2018, durante a campanha também de 22,
E dizem que no final das contas, segundo os bolsonaristas, o Ciro não passa também de um braço do comunismo, do petismo, do socialismo, e aí fica então esse jogo de um lado para o outro. E como eu disse, todos esses polos muito bem posicionados dominam as redes e o Ciro não tem então essa máquina de comunicação, não tem uma estrutura para poder então responder a essa altura ou simplesmente, né, de uma certa forma abafar esses ataques que vêm de todos os lados e fazer com que se destaque aquilo que interessa, que são as suas ideias, o seu projeto, que é muito além, muito superior a esses populismos baratos que esses outros políticos, esses outros polos da política dominam o cenário. Né? O Ciro ele apresenta soluções para o país, soluções reais, factíveis, com começo, meio e fim, indicando de onde que virá o dinheiro, de onde virão os recursos, como será feito, quais os projetos deverão ser priorizados, como que o cenário político deverá ser pensado, estruturado para que esses projetos realmente saiam do papel e se tornem realidade e muda a vida do brasileiro. Né? Agora, evidentemente que os nossos problemas são complexos. Sendo problemas complexos, as soluções também são complexas. E o Ciro se dispõe a oferecer, apresentar e explicar essas soluções. Agora, o brasileiro quer ouvir, o eleitor quer ouvir, fica essa pergunta, que inclusive eu vou responder daqui a pouco. Porque, ao que me parece, tirando todos esses fatores que foram apresentados aqui, posicionamento do Ciro, político no meio da polarização, a sua dentro desse posicionamento, inclusive, a sua imagem colocada como adversária do PT, e eu acrescento dos dois lados também, porque ele é colocado como adversário do bolsonarismo. E terceiro, talvez, como eu disse aqui, o ponto mais relevante, essa falta de comunicação, de uma máquina, né, de comunicação midiática que possa oferecer ferramentas, né, para que o Ciro não só amplie, expanda, né, as suas ideias e os seus projetos, como ainda o deixa um alvo muito fácil desses ataques sem poder responder ou desmentir tudo que dizem em relação a ele à altura. E é aí, e é justamente por conta de todos esses fatores, que um projeto que sem dúvida nenhuma seria, né, para quem conhece, para quem já leu, para quem já estudou, sem dúvida nenhuma, seria um projeto que de fato poderia oferecer um futuro verdadeiro para o país, ele não chega aos ouvidos, não chega ao entendimento da grande maioria das pessoas, né, que dizem então que, por alguma razão, sabe-se lá qual, por talvez não compreenderem suficientemente, ou por se deixarem manipular aí pelas falsas informações que chegam ao respeito do Ciro aos seus ouvidos, ele acaba se então gerando essa altíssima rejeição que praticamente cria, né, pelo menos passa a ideia de uma inviabilidade eleitoral do Ciro, que inclusive tem acabado convencido o próprio Ciro a não se candidatar mais. Ele já deu aí várias declarações no sentido de que ele não pretende mais ser candidato, né, considerando que na última eleição ele foi reduzido a 3% dos votos, né? E aí é que então eu caminho agora para um ponto que eu gostaria de acrescentar aqui a esse debate, né, somar a minha opinião aqui, a do Fred, porque ele não entrou nessa questão, ele não abordou esse fator, embora ele tenha dado, evidentemente, boas pistas, né, boas respostas aí a essa indagação, né, por que que o Ciro tem essa rejeição tão alta, por que que o Ciro é tão odiado. Embora as respostas do Fred ajudem bastante a entender esses resultados e esse fenômeno aí de rejeição, para mim ainda fica faltando como eu disse, um outro fator, né? E eu disse, né, que eu teria aí 2 centavos aí para poder acrescentar, então já vem aqui o terceiro centavo, né, para tentar complementar esse tipo de análise. E esse terceiro centavo, ele vem justamente desse terceiro fator que é apontado pelo Fred, a questão da máquina de comunicação, porque enquanto eu estava assistindo o vídeo do Fred, me veio à mente, logo de cara, um fenômeno político que apareceu de forma estrondosa esse ano, que é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele tem uma máquina
de comunicação, como tem o PT, como tem o bolsonarismo? Não tem. Pablo Marçal apareceu também como um outsider, né, de fora da política. Claro, ele tem muita grana, isso é fato, né? Conquistou aí, sei lá, uma simpatia, né, de uma grande fatia da sociedade, de empresários, inclusive, que puderam, de uma certa forma, financiá-lo, sobretudo quando ele deu aquela subida estratosférica nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo. Mas o Pablo Marçal, ele tem uma máquina de comunicação, como tem esses outros polos? Ele tem a mídia na sua mão? Não, ele foi atacado também, ele foi duramente e corretamente atacado pelos jornais, pela mídia. Inclusive, eu tenho vídeo aqui também, né, no meu canal, contra e criticando o absurdo que foi essa candidatura do Pablo Marçal. O fato é, ele também é bastante visado e questionado, porque ele apareceu fazendo todo esse estardalhaço, e ele não tem nenhuma máquina. E ainda assim, por muito pouco, por uma margem muito pequena, ele não conseguiu aí um êxito na eleição, né? E isso me fez pensar o seguinte, então, a questão também não é só a falta de uma máquina de comunicação, tem um outro fator aí. E esse outro fator é, na minha opinião, é o próprio eleitor. Ninguém falou ninguém vai se lembrar que o eleitor tem culpa em tudo isso também. Eu sei que, ao trazer a lente aqui da nossa análise para o eleitor, vai supor, mas é elitista, não sei o que lá, porque o eleitor não sabe votar. Mas olha, mas vejam, o Ciro Gomes, próprio Ciro Gomes, quando foi indagado numa entrevista pela Mariana Godoy em 2017, quem seria o seu maior rival na eleição, salvo engano na época, ela queria saber sobre quem seria o seu possível rival num segundo turno, num cenário de segundo turno. A resposta do Ciro, muitos sabem, muitos conhecem essa entrevista, foi a seguinte. O Luciano quer saber quem será o seu maior rival para um eventual segundo turno. A ignorância. Oi? A ignorância, assim, o meu único rival nessa eleição é a ignorância. Bolsonaro? E os seus intérpretes. Na ignorância tem seus intérpretes. Mas assim, o que é que eu... O meu maior rival é a ignorância e os seus intérpretes. E aí, a partir daí, ele faz uma análise, inclusive, dessa frustração do eleitor, dessa indignação justa e compreensível do eleitor em relação à política, a desconfiança, o desgaste, o cansaço, a desilusão. Mas isso causado muitas das vezes por ignorância política mesmo. Pelo fato, muitas das vezes, das pessoas não estarem mais interessadas verdadeiramente em discutir os problemas políticos complexos da nossa sociedade. E aí se deixam levar pelo canto da sereia, pelas promessas vazias, pelas ilusões de candidatos populistas, sejam eles à direita, sejam à esquerda. E infelizmente é fato que a grande maioria da nossa população não é bem educada, não teve um acesso adequado à educação básica. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso é estatístico. E o que dirá, então, as questões políticas, que dizem respeito ao Estado, à organização do Estado, à economia, o impacto que isso faz na nossa vida. E a importância da política mesmo, da verdadeira política, do fazer política. Uma política pensada para a coletividade, para a maioria, pela melhoria de vida das pessoas, e não esses discursos moralistas, né? Aborto, não sei o quê, violência, insegurança, corrupção, coisas que são importantes serem debatidas, mas que de fato não colocam comida no prato da pessoa, não traz o remédio, a cirurgia, o tratamento que as pessoas estão buscando em relação à saúde, a questão da própria segurança, porque segurança não é só colocar a polícia na rua e sair matando e atirando à torta e à direita, como faz, por exemplo, o governador de São Paulo, como faz o governador da Bahia, e numa dessa mata criança, mata pai de família, e vocês estão acompanhando aí toda essa questão aí. A segurança tem que ser feita de uma maneira inteligente, pensada, com soluções, com índices de soluções dos crimes, de forma técnica, científica, né? E não discursos vazios de bandido bom e bandido morto, vamos aumentar o orçamento, vamos colocar o exército nas ruas. Isso não resolve os reais problemas do país. São esses discursos que vêm para os ouvidos das pessoas, as iludem, né? É picanha, é cerveja, e fazem com que bons políticos, políticos sérios, políticos que têm a sua vida limpa,
que não tem processo por nenhum tipo de crime e que tem um projeto de país, como é o caso do Ciro Gomes, acabem sendo escanteados, rejeitados, colocados para fora da política. Esses políticos, na verdade, na minha opinião, é o único político que, em âmbito nacional, poderia fazer uma real diferença para o nosso país. Então fica aí, fica então essa reflexão. Remeto mais uma vez lá o vídeo do Fred. Eu gostaria só mesmo então de acrescentar esse detalhe. Como que a gente faz, né? Como eu quero que vocês reflitam comigo, né? O que a gente pode fazer para educar melhor o nosso povo, trazer a sociedade para uma discussão real da política. Eu tento fazer isso aqui no meu canal e vou fazer isso mais ainda, né? Já fica aqui desde já o convite, e foi daí, inclusive, que eu pensei, né, e trouxe, inclusive, esse aspecto, esse terceiro centavo aqui para o nosso debate, porque na quarta-feira eu vou voltar com as minhas lives de filosofia quinzenais. Era um programa, era um quadro que eu tinha antigamente no Instagram, antigamente, alguns anos, há 2 anos atrás, chamado Vinho e Filosofia. É uma live sobre temas relacionados à filosofia e o tema que eu trarei nessa quarta. Inclusive, eu já era para ter falado disso aqui na época da eleição, que desde já fica o convite, então, mais uma vez, que será uma abordagem sobre a democracia, sob o ponto de vista do Platão e Sócrates, né? Tentando demonstrar e explicar por que os grandes filósofos da antiguidade, como Platão e Sócrates, eles eram muito refratários à ideia de democracia. E eles apontavam ali, né, dois fatores que são essenciais para que uma democracia possa realmente funcionar. Dois fatores extremamente difíceis de serem alcançados e, por isso, dois fatores que, por não serem alcançados, muitas das vezes, é o que acabam fazendo com que a democracia se torne um sistema político frustrante e, muitas das vezes, falho. E esses dois fatores seriam uma população, um povo devidamente educado, como eu acabei de falar aqui, né? Então, um povo ignorante tenderá a escolher representantes ignorantes, e esses representantes ignorantes, populistas, que formará a classe política. Esse é o segundo fator. A classe política é o que colocará em risco e fará ruir a própria democracia. Fica o convite, farei essa aula na quarta-feira, às 20 horas. Por isso eu peço, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, recebam as notificações e participem comigo aí das próximas análises que virão ao longo da semana. E desde já, mais uma vez, muito obrigado. Lembrem-se, vamos sair da caverna. Deixe os comentários aí que eu voltarei para respondê-los. Um abraço, pessoal, muito boa noite e até a próxima.